Fala pessoal, eu me chamo Benjamin, faço parte do sexto período noturno da SES UNITA. Esse é um trabalho voltado à disciplina de Direito Financeiro, em que existem ainda mais 3 componentes, né? Carlos César, José Ítalo e Marcelo Batista, em que a gente vai trazer para vocês a respeito do endividamento público e se existem limites e controles a respeito desse endividamento. É importante a gente entender, primeiramente, o que é endividamento público, e a gente pode entender que é o resultado de vários empréstimos por parte, né, de entes estatais, quer seja autarquias, quer seja fundações, quer seja empresas públicas, entre outros também sociedade de economia mista, certo? Então, assim, juntamente com o setor privado. Então, consequentemente, o Estado precisa de algum dinheiro para arcar com alguma dívida, e ele entra em contato com esses órgãos públicos financeiros, como, por exemplo, cooperativas de crédito, instituições de pagamento. Então, o principal objetivo desse valor adquirido é justamente cobrir um déficit fiscal. Então, partindo desse ponto de vista, a gente começa a analisar que essa dívida pública, ela tem também um viés político com relação à liderança. Então, assim, se a pessoa que está no controle do Estado, ou do município, ou da própria União do país, a gente vê que tem essa responsabilidade com relação à distribuição desse déficit e como vai suprir todas as dívidas que tem a serem pagas. Então, a princípio, a gente começa a observar que o poder público ele obtém receitas, né, por meio de impostos, taxas, contribuições sociais, dividendos também de empresas estatais e outras fontes, que são os recursos que eles reutilizam para financiar a saúde, a educação, a segurança pública, assim como também os programas sociais, realizar investimentos. Um ponto muito importante também é pagar aposentadorias, viabilizar o próprio funcionamento, né, da máquina pública dessa empresa estatal da União. Além disso, a gente pode citar também o conceito de dívida bruta do governo geral, né, que inclui os débitos internos e externos dos principais entes públicos. A gente vai ver que tanto a União, os estados, os municípios, eles têm ali as suas responsabilidades fiscais, e justamente tudo isso agregado é que se resume a respeito dessa dívida pública. Quando a gente começa a observar a respeito da dívida pública, a gente começa a analisar que se o Estado ele começar a acumular muito empréstimo com relação a isso, a tendência é que a taxa de juros aumente, a tendência também é que, quem sabe também, os impostos e tributos, eles também podem aumentar diante dessa demanda que o Estado precisa para superar esse déficit fiscal, certo? E um ponto muito importante é que a dívida pública ela pode ser de 2 tipos, ela pode ser mobiliária e contratual. Quando ela é mobiliária, quando a emissão é através de títulos públicos, como os do Tesouro Direto. E já a contratual é a dívida decorrente de convênios com órgãos internacionais, como a gente pode citar aqui o BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, assim como também o Banco Mundial. Então, para resumir, essa é uma definição de dívida pública e como ela se divide em partes, e a gente vai ver nas próximas partes desse vídeo que vocês vão entender também a respeito da divisão, e também a gente vai ver possíveis soluções para deter esse endividamento público. Claro, isso depende muito de quem está no comando dessa máquina pública que gera com relação a tributos, as taxas, e a gente vai ver tudo isso. Mas no mais, É importante ressaltar que, por mais que o poder público ele tenha todos esses dispositivos que tentam limitá-lo a não gastar tanto, né, a não ter uma balança tão desfavorável, ainda assim esses dispositivos eles se tornam, em outras palavras, muito pouco efetivos, porque de certa forma eles só tratam de gastos discricionários, né? Aqueles gastos que o poder público ele pode optar por gastar ou não,
a depender de como esteja o seu orçamento, então podem ser cortados aqueles gastos em algum período de orçamento anual. E aí não equivale à realidade prática do que a gente vê, como por exemplo em 2023, que o poder público ele fechou, né? As dívidas do governo federal fecharam um ano com um saldo negativo de 93,3% do PIB, né? Que esses gastos de dívida equivalentes a quase 100% do nosso PIB se tratam de gastos obrigatórios, né? Gastos que o poder público ele não pode deliberar entre fazer ou não, como por exemplo os gastos com a Seguridade Social e os gastos com pagamento de salários, dos subsídios dos funcionários públicos, né? Então, assim, na prática, a nossa realidade ela se torna tão hostil, né? E o nosso Estado é um Estado tão endividado por causa, de fato, dos gastos obrigatórios, né? E os gastos discriminados acabam não entrando tanto nessa questão. E, assim, o poder público, normalmente, ele tem duas formas de conter, né? Ou pelo menos tentar buscar dinheiro, captar recursos para, de certa forma, amenizar essa dívida, né? Amenizar o fato de que arrecadou muito, mas não tem dinheiro suficiente para pagar os seus gastos, né? Então o poder público ele tem duas opções. Ou ele pode tributar mais, ou ele pode, que é a opção que normalmente ele escolhe, emitir títulos, né? O Tesouro ele emite títulos que vão serem vendidos, né, no mercado primário, né, que é o mercado dos investidores. E esses títulos eles são comprados pelos chamados dealers, né? São comprados para pagamentos fixos de juros anuais, por exemplo. E como o Estado brasileiro ele não é um Estado tão confiável, né, no sentido de tornar sua balança comercial positiva, os investidores, eles, para serem atraídos por esses títulos, eles passam a necessariamente elevar o preço desses títulos aí, cobrando juros cada vez mais caros para emprestar ao governo, né? E todas as vezes, né, que o endividamento público ele se torna alto, né, esses títulos eles são vendidos de forma mais cara, né? Então, consequentemente, o governo ele gasta muito com o pagamento dos juros da dívida, né? Isso tira muito dinheiro que poderia ser implementado em políticas públicas para serem pagos a investidores que, claro, não tem nada a ver com isso, né? São atraídos de fato pelo preço que esses títulos eles vão serem vendidos, né? Então, assim, esse é um efeito muito negativo na prática do endividamento público, porque necessariamente ele leva a gente àqueles dados que a gente vê, né? Que mais da metade da porcentagem do que o contribuinte ele dá ao Estado, ele recebe de volta em serviços ou outros tipos de benefícios, né? Ele recebe pouco daquilo que vai, né? E uma das consequências é porque, de fato, o dinheiro que o Estado capta, né? O Estado ele arrecada mais de 1 trilhão, né, fácil por ano no nosso Estado brasileiro, mas ainda assim é um Estado com uma responsabilidade fiscal muito precária, né? É um Estado que se alavancou muito e necessariamente não tem forças, né? Não tem a possibilidade de crescer, né? E aí de crescer ainda mais, claro, né? E aí pouco dinheiro vai de fato para a população e muito dinheiro se perde no pagamento de juros da dívida ou no pagamento de salários elevados de funcionários públicos da alta elite. Então, assim, o endividamento público ele é um desafio muito grande, de fato, né? E ele deve ser combatido nas duas frentes, né? Seja nos gastos obrigatórios que o poder público possui, ou seja nos gastos discricionários, né? Eu acho que o maior problema da gente hoje se trata desses gastos obrigatórios, né? O governo acaba não tendo uma política austera, né? E a consequência negativa recai sobre toda a população na prática. Muito obrigado. Vale ressaltar que, por mais que a lei de responsabilidade fiscal ela proíba, né, que a impressão monetária ela ocorra para de conter a dívida, né, algo que era muito comum ser feito no século XX, e nós temos uma realidade bem icônica, né, para não dizer trágica, a respeito disso, né, com os governos Sarney, né, o governo de Fernando Henrique Cardoso e etc.
e necessariamente é uma prática que é proibida, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal instituída após o ano de 94. É proibido, de certa forma, imprimir dinheiro, né, artificialmente para conter a dívida, né, porque de certa forma isso gera uma inflação, né, a perda de poder de compra e o empobrecimento da população no sentido geral. Mas a gente ainda tem uma forma muito sagaz, né, de nossos governantes eles poderem fazer isso, né, de maneira legal, né. A gente sabe que o Banco Central ele é um intermediador financeiro que controla a taxa básica de juros anual, né, que é a taxa Selic, né, Sistema de Liquidação e Custódia. E necessariamente uma das formas que o Banco Central ele opera para diminuir ou aumentar essa taxa de juros é no mercado secundário, é no mercado como um dealer secundário, participando dessa intermediação financeira que acontece na emissão de títulos, né, e na compra de títulos da dívida, né. Ele pode comprar os títulos que o banco ele tem. Os bancos eles compram, né, os títulos que são emitidos pelo Tesouro, e o Banco Central ele pode comprar os títulos desse banco ou pode vender, né? Quando o Banco Central ele participa dessa intermediação financeira e ele compra os títulos que estão nas mãos desses investidores, ele de certa forma pega a dívida para si, né? Ao mesmo tempo ele pode vender títulos, né? Captar recursos desses bancos, vendendo títulos e necessariamente tornando os bancos com mais títulos a serem negociáveis com o Tesouro Direto, né, com o pagamento de juros, né. Porém, a gente sabe que o Banco Central ele não possui recursos próprios, né. Todo o dinheiro que o Banco Central ele gera é dinheiro artificialmente gerado, é dinheiro que também é impresso, né. Então, de certa maneira, é uma maneira legal de o Estado ele se endividar, né, fazendo aquela impressão monetária que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela proíbe, né? Porque a partir do momento que o Banco Central ele se torna um dealer, né? Ele se torna um dealer secundário e ele participa dessa intermediação financeira, ele faz com que necessariamente ele possa operar nesse mercado sem ter recursos próprios, claro, né? Com dinheiro artificialmente gerado, né? Não com dinheiro que veio de certa forma de uma maneira produtiva e construída na economia, e ele pode, ao comprar títulos, né, que estão nas mãos desses investidores que participam da intermediação financeira com o Tesouro Direto, ele pode jogar e jorrar dinheiro na economia de maneira artificial ao retirar a dívida que seria a responsabilidade do Tesouro Direto com esses investidores, né? Porque ele compra os títulos e ele passa a ser credor do Tesouro, né? Então essa é uma prática que ela é feita também, claro, de maneira legal, já que o Banco Central ele pode ser esse intermediador que aumenta ou diminui a taxa de juros comprando títulos ou vendendo títulos no mercado secundário também, não diretamente com o Tesouro, claro, mas com os investidores autorizados, que são os bancos, né, que participam dessa intermediação financeira com o Tesouro Direto. Então, assim, é importante a gente ressaltar isso também, porque, de fato, é uma prática, né, fora a prática de captar recursos por meio de tributos e de emitir títulos, ainda tem essa terceira prática que é bastante comum, principalmente no nosso estado, né? De certa maneira, o poder público ele agir, né? Em face da sua irresponsabilidade fiscal e do contrabalanceamento que existe, né? Entre aquilo que o poder público arrecada e aquilo que de fato ele gasta com o pagamento de dívidas obrigatórias. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto muito pertinente em termos de governo, de gestão, quais as suas despesas e como o governo deve seguir esse caminho para que seja mais eficiente e responsável. Então vem comigo. Então bora falar das despesas do governo. As despesas do governo podem se subdividir em duas: as despesas obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias são tratadas como o principal, isso pelo seu caráter mandatário e obrigatório. Ou seja, o governo tem o dever e a obrigação legal de realizar ela. São características de uma despesa obrigatória os encargos sociais, que é o compromisso do governo com o seu servidor, através de salário, da pensão, dos benefícios, das aposentadorias. Isso tudo, além da dívida pública, que é tratada com o dinheiro que é repassado do governo para o pagamento de empréstimos, de juros, de dívidas contraídas por ele. E a transparência
legal. A transparência legal que eu gosto de chamar é a transparência do governo para o dinheiro repassado com os municípios, com os estados, com algumas entidades, para destinação de recursos, alguns recursos específicos em áreas determinadas de um governo. As despesas obrigatórias precisam e necessitam de um governo, eu posso chamar eficiente, porque a eficiência e a responsabilidade de um governo em pagar o que se deve, em pagar as suas atividades e os seus investimentos, faz com que o governo se torne mais eficiente e aumente a vontade de política pública feita por esse governo. E agora bora falar um pouco sobre a outra despesa, as despesas discricionárias, porque depois das obrigações vem as oportunidades. Acho que nada melhor para descrever essa despesa do que a palavra oportunidade. Isso porque a despesa discricionária é a despesa que o governo semeia, é a oportunidade, é o momento que o governo usa esse dinheiro, esse valor para investimentos. Investimentos na saúde, na educação, na construção de estradas, na educação por meio de melhoria do ensino, melhoria das escolas, na saúde por melhoria do hospital. É a despesa que a gente trabalha para o cidadão, que o governo trabalha em prol do cidadão. A importância dessa despesa, que por mais que não seja uma grande parte do orçamento, ela é gigantesca na questão social. Ela gera emprego e renda, ela gera melhoria, qualidade de vida, segurança para o cidadão e principalmente o emprego de políticas públicas. Por isso que a palavra-chave para um governo responsável e eficiente se chama isso, gestão. Você precisa saber lidar com essas despesas, saber lidar com suas obrigações no momento certo, para depois semear, porque o cidadão ele precisa, ele merece e ele tem esse direito. Bom, eu vou falar um pouco sobre as possíveis soluções para que nós possamos evitar o endividamento público. É um tema muito delicado, mas é muito pertinente trazer ele aqui, por mais que uma maioria absoluta acredite que não existe uma solução concreta para que esse problema seja solucionado, né? A gente acredita que pode sim haver uma solução, desde que exercida com efetividade, com competência, com honestidade, né? Então eu vou trazer aqui alguns caminhos que nossos representantes políticos, principalmente, podem direcionar, né? Essa prática, ela efetivamente já existe, né, no país, mas demasiadamente mal feita. Então, o que ocorre? Muitas vezes, na teoria, esse plano é maravilhoso, mas na prática ele não funciona como deveria e acaba que o que deveria ser uma solução muitas vezes acarreta em uma dívida pública ainda maior. Então, eu vou trazer aqui, né, como foco alguns dos caminhos que podemos seguir para solucionar esse endividamento público. Inicialmente, eu vou falar aqui sobre a disciplina fiscal, né, que é um caminho que a gente poderia seguir, como já falei anteriormente, impondo aí algumas regras fiscais e até mesmo um orçamento equilibrado, né, para que com a implementação dessas regras fiscais nós consigamos aí limitar o crescimento dos gastos e estabelecer aí alguns padrões para que nós possamos chegar num teto, né, de déficit para não alterar a dívida pública, né, não ultrapassarmos esse limite. Então, essa disciplina fiscal seria com certeza um caminho a ser seguido para que nós possamos chegar a uma solução para esse endividamento público. Um outro caminho também, podemos dizer, é a reforma tributária, né? A ampliação da base de contribuintes não deixa de ser uma alternativa, né? Aumentar a base de contribuintes para melhorar a arrecadação sem necessariamente aumentar as alíquotas, porque isso pode ser, na verdade, uma faca de dois gumes, né? Em que sentido? Nem sempre aumentar essa alíquota de tributos, ela pode ter um efeito positivo. Deve haver um cuidado extremamente grande para que isso não afete de forma negativa um ponto que deveria ser resolvido, né? Vai acabar sendo aí prejudicado. Uma outra
alternativa seria o crescimento econômico, né, com incentivo à inovação e à produtividade, né, a gente com o incentivo, fomentando a inovação, a produtividade através de políticas que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento, né, bem como a modernização industrial. Não deixa de ser um caminho. Nós temos visto aí recentemente várias indústrias chegando ao Brasil, né, trazendo grandes investimentos. Isso influencia positivo e diretamente na redução do endividamento público, né? Sem dúvida, porque gera muito mais receita, gera emprego, e quanto mais emprego, mais gente vai estar injetando dinheiro aí na economia, e isso acarreta também como uma solução para esse endividamento público, né? A transparência e boa governança são também pontos essenciais para que nós tenhamos uma solução realmente satisfatória para esse endividamento público. A transparência fiscal, né, deve ser exercida com muita competência para que a população possa acompanhar a utilização desses recursos públicos, né, porque na prática isso é muito complicado. A gente sabe dos problemas que o país encontra, de maneira especial sobre a corrupção, né, mas havendo uma transparência, uma boa governança de forma efetiva, isso certamente vai influenciar positivamente como uma eventual solução para esse endividamento público, tá? Então esses são apenas alguns dos caminhos que podemos seguir. Obviamente existem vários outros, mas teríamos que ter aqui bastante tempo para elencar todos esses temas pertinentes ao assunto. Obrigado.